Olá, eu sou Eliane, sou professora de língua portuguesa e literatura e também trabalho com alfabetização e atualmente numa turma de alunos do segundo ano fundamental e dou aula para o ensino médio, né, no segundo ano do ensino médio e no terceiro. Eu hoje trouxe aqui algumas atividades, sugestões de atividades com esse livro, As Panquecas de Mamapânia. Como eu tenho dito nos vídeos anteriores, meu objetivo é sugerir atividades. A gente às vezes vê a leitura dos livros, conhece um pouco dos livros, mas nem sempre a gente tem sugestão de atividades para serem trabalhadas com eles. E eu estou passando aqui algumas atividades que eu já tive oportunidade de realizar com os meus alunos e que funcionaram muito bem. Esse livro é muito bacana, as crianças adoram. E quando a gente conta, né, ele fazendo a repetição das partes repetitivas em forma de música, né, só um pouquinho mais ou alguma coisa assim, a gente traz para eles ali essa ideia de repetição como um texto acumulativo e eles gostam muito desse tipo de texto. E eu confesso que é um dos meus livros preferidos para falar sobre cultura afro e, mais uma vez, enfatizando de que não é só em novembro que a gente deve tratar desse tema, mas é o momento em que a gente mais se preocupa, mais procura, mais busca informações aí sobre o assunto. Alguns conteúdos que podem ser trabalhados é a solidariedade, né? Já que o Adica aí, ele está se preocupado com os amigos, ele traz aí o convite, né? Que é um gênero textual que pode ser trabalhado aí com os alunos também. Ele traz essa solidariedade, essa generosidade, a questão da vida comunitária, quando ele chama os amigos para participar, apesar de ter pouca coisa, apesar de ser uma família assim, pobre como todas as outras que a gente percebe ao longo ali, eles têm essa generosidade presente aí, essa coisa da partilha, essa coisa de dividir aquilo que tem, e a gente vê que o resultado final é muito bacana quando todo mundo participa, dando aquilo que produz, aquilo que tem, aquilo que pode, trazendo ali, e aí não falta para ninguém. A amizade, né, que é um quesito muito marcante. O respeito, a gente vê o respeito que ele tem pela mãe, o respeito que ele tem pelos mais velhos, lá quando ele chama o Misiodolo para poder ir comer panqueca na casa dele. Também a gente mostrar um pouquinho de outras culturas, não da brasileira, não afro-brasileira, porque não é um livro relacionado ao Brasil de forma alguma, mas há uma outra cultura, né? Mostra essas diferenças aí, o respeito a essas diferenças. A questão da receita é um outro gênero textual que a gente pode trabalhar com eles aí, com as próprias panquecas, que eu vou mostrar um pouquinho mais lá para o final, e a diversidade sempre que é importantíssima da gente estar vendo o tempo todo. Aqui a questão de outras culturas, receitas de diversidade. O próprio livro traz a receita de panqueca que é feita lá pela Mamapânia, só que assim, ela é uma panqueca um pouco diferente, ela leva temperos que não fazem parte da nossa cultura, ela leva pimenta, que as nossas crianças não estão acostumadas a fazer. A gente pode perfeitamente fazer a panqueca como a gente tá, a receita normal de panqueca, que é mais barata, é tranquila, a gente pode fazer a massinha. Eu já fiz a massa antes, já levei para a escola a massa pronta, fiz uma caldinha de chocolate lá e trabalhei essa receita da calda de chocolate com as crianças, aí cada um levou uma receita do que ele gostava de comer com panqueca, o que se ele já tinha comido panqueca, o que ele gostava de rechear as coisas, ele levou a receita escrita, a gente fez assim, a gente expôs essas receitas, ficou muito bacana, num cartaz assim grande, e eles gostaram de ver, né? Como a gente pode perceber, essa panqueca aí, ela não é a que a gente costuma fazer, por causa dos temperos principalmente, mas é muito
muito interessante mostrar para as crianças como algo que a gente come aqui é um pouco diferente em outro lugar. As pessoas vão adaptando, adequando de acordo com os seus costumes, né? Aí a diversidade, a questão dos respeitos a outras culturas e assim por diante. Solidariedade, generosidade, vida comunitária e amizade, eu sugiro aí um lanche compartilhado. Lembrando sempre que eu, por exemplo, trabalho em escola pública. Nem todos os meus alunos têm condições de levar algo para ser partilhado. E se a gente sugerir, isso deve ser apenas uma sugestão e não uma exigência. Ah, o que você gostaria? Pode ser só muitas crianças levam alguma coisa de lanchinho. Ah, se você puder, você traz algo, mas se não puder, tá tudo bem. E todo mundo vai comer do mesmo jeito e assim por diante. Isso tem que ficar bem claro para que ninguém se sinta ali excluído, né? E é muito legal de fazer esse lanche compartilhado, eles adoram. E é um dia bem bacana assim, na vida deles e é muito legal. Respeito à diversidade, aí eu acho que a gente pode começar não só pela questão da cor, mas pela questão da cultura, por várias outras questões, a idade, a diversidade mesmo que tem ali naquele meio, a forma como eles comem, a forma como eles sentam, a forma como eles cozinham, que é um fogão lá no meio do quintal, a forma como eles vivem, né? Então, essa formação familiar também eu acho que é importante a gente levar em conta quando você vê ali que você não está vendo homens adultos, você está vendo mulher e crianças e um idoso. Então, isso quer dizer muito sobre aquele lugar, sobre aquela cultura, né? Onde as mulheres, como em muitos casos a gente tem visto, são ali o arrimo da família e os idosos estão ali porque muitos jovens foram para a guerra e morreram, e aí sobraram crianças e sobraram as mulheres, e muitos homens, muitos maridos saem para trabalhar em outros lugares, outros são vítimas da violência, como aqui no nosso país mesmo, né? Isso é uma parte que é muito parecida em alguns aspectos com a nossa cultura. Ancestralidade, eu acho que ela está interligada nessa cultura com a figura do baobá, né, com a árvore. A gente vê o baobá lá no início, e se a gente for pesquisar, aí a gente vai ver essa questão da ancestralidade aí muito ligada a essa questão do baobá, e perceber que ela é considerada em alguns lugares da África como a árvore da vida, né? E é uma história muito bacana, existem vários mitos em torno dessa árvore, talvez por que alguns baobás eles parecem que estão virados de cabeça para baixo, que eles têm as raízes, existem várias espécies, e uma das espécies parece que as raízes estão no ar, né, virado para cima, que ele está de ponta cabeça, e existem vários mitos aí em torno dessa árvore, e é muito interessante a gente pesquisar essas histórias e trazer para as nossas crianças também essa questão ancestral, essa questão cultural, essa questão ali se a gente percebe, eles se reúnem, a dica lá no início está sentado debaixo do baobá esperando a mãe, no final eles estão sentados embaixo dessa árvore também para poder fazer a refeição juntos, né? Outras questões aqui que a gente pode trabalhar, a questão em língua portuguesa, oralidade escrita, né? Procurar aí as palavras que são diferentes, o próprio livro já fornece para a gente uma parte da história com palavras aí, com o significado de algumas palavras que aparecem no livro, a receita da panqueca, que trabalha no gênero textual, você vai perguntando só na medida da oralidade, em forma de oralidade mesmo, sobre o que aconteceu no livro, e a criança vai falar, o reconto dessa história, e você pode pedir para eles recontarem, você vai escrevendo no quadro e depois faz ali um cartaz grande com esse reconto e coloca os desenhos das histórias feitos por eles. É muito bacana esse tipo de atividade, sempre dura bastante. É um livro que é para ser trabalhado durante uma semana, aí dá para fazer aulas em torno dele durante uma semana.
Aqui a questão de geografia e história, né? A gente pode trabalhar aqui o Quênia, a questão da escrita do nome que você tem com Q e tem com K. Pode trabalhar a questão da moradia, pode trabalhar a vegetação, a fauna e a flora aí. Tem vários animais que eles vão encontrando ao longo do caminho. E aí a gente pode estar trabalhando isso aí com as crianças e enriquece muito o nosso trabalho, esse tipo de coisa. E é basicamente isso. Eu espero que tenha ter ajudado, né? De alguma forma. Aqui estão algumas referências onde eu busquei aí as imagens principalmente. E eu recomendo muito esse livro, ele é muito bacana de ser trabalhado. Eu espero que tenham gostado. E fiquem bem, cuidem-se. Até o próximo.